Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Boa tarde, amigos da Operação Saúde. Estamos aqui novamente reunidos aí e mais uma vez a gente já antecipadamente agradece aí a conexão de todos os web espectadores, todos os ouvintes. Pessoal que quiser mandar dúvidas para serem esclarecidas aí, fiquem à vontade. E hoje a gente vai para mais um programa, mais um bate-papo aí, discutindo mais um pouquinho a respeito desse cenário que é de um momento delicado na saúde, né, a respeito da pandemia, do novo coronavírus, Covid-19. E hoje a gente tem uma presença muito bacana aqui compondo a mesa, que é a doutora Natália Quireza e Rubens Bois. Queria, de antemão, aí, agradecer a participação de vocês. E já aproveitando aqui, vamos iniciar a discussão de hoje aí, primeiro com a doutora Natália, primeiro as damas, né, Rubens? Vamos para não perder o protocolo. Então, doutora, semana passada nós havíamos aí comentado a respeito de algumas medidas, né, adotadas pelo governo estadual, e medidas essas restritivas que culminam às vezes num quadro de maior ansiedade, de agravamento de alguns transtornos psíquicos. E da semana passada para essa houve aí maiores restrições, né? Então, de fato, nós entramos aí num lockdown e essa situação frente à saúde psíquica, ela tende a se agravar na realidade, né? E você vê que a gente tem índices aí que mostram que a população de Santos é a população que, em geral, menos agrava, né, quando é contaminada pelo Covid, porque, de fato, é uma população mais ativa, que usa a praia para atividade física, que tem os seus banhos de sol preservados, é uma população idosa que anda, que faz caminhada, né? E hoje a gente vê praias bloqueadas, os calçadões, as pessoas sem o direito de ir e vir. Como que isso tem impactado aí essa questão da saúde mental? Logicamente, nós já falamos disso a semana passada, mas eu acho que agora, diante das novas decisões aí, a tendência é que se agrave ainda mais essas condições. O que você acha? Olá, boa tarde, colegas. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá ótimo? Então tá bom. Boa tarde, Lucas, Rubens, todo mundo que está nos assistindo. Hoje nós estamos no primeiro dia, né, efetivamente, do lockdown aqui da região. E realmente essa restrição ampliada do ir e vir é óbvio que impacta, né, na nossa saúde mental. Visto que os recursos que nós temos para melhorar alguns sintomas, principalmente os sintomas ansiosos, são recursos, às vezes, que são como atividade física, né? Reuniões, encontrar pessoas queridas, tudo isso faz parte daqueles recursos extra-medicação que melhoram esses sintomas. Então, visto isso, é óbvio que tem um impacto, sim. Só que, nesse momento, é o que temos e a gente não consegue, nesse momento, fazer outra coisa. Então, assim, hoje mesmo eu estou fazendo telemedicina, né, atendimento online. Hoje mesmo eu atendi uma paciente
que nesse um ano ela vem aí procurando recursos para ela conseguir dominar essa ansiedade, e ela começou agora a bordar, comprou uma máquina pela internet e começou a bordar. E ela encontrou nesse momento que ela está ali bordando, um momento de relaxamento, que ela fica melhor durante o dia. Então, assim, eu peço para os pacientes para ouvirem música, para colocarem rádio na casa, que isso melhora um pouco o humor da casa, né? Mas sem dúvida, assim, é óbvio que a gente vai ficar ansioso. Eu costumo falar que qualquer pessoa agora com um pouco de sanidade vai ficar ansioso, não tem como não ficar, né? Mas é uma ansiedade que a gente chama de adaptativa, uma ansiedade natural, inerente ao momento que estamos vivendo. E teve uma paciente também da semana passada que já estava prevendo uma piora do quadro dela, porque ela falou que a primeira vez que ela teve uma crise de pânico foi lá no início, quando parou, não semelhante igual parou agora, mas que parou muita coisa, que muita coisa fechou, e aí ela teve a primeira crise de pânico. Ela melhorou, e agora, quando já foi anunciado que teria novamente, ela já me procurou, falou, estou com muito medo, que eu estou com medo de passar por aquilo que eu passei ano passado. Então, assim, realmente isso é óbvio. Vários estudos estão sendo feitos, né, para falar sobre incidência, tudo, mas tudo aumentou, assim, índice de ansiedade, de depressão. E uma coisa que eu queria comentar, que não é muito sobre isso, mas esses dias eu vi umas taxas que me deixaram até feliz, né? A gente fala tanta coisa ruim, mas eu vi umas taxas de internação e morte na população entre, acho que de 90 anos, não, de 80 anos adiante, e já diminuíram bastante, assim, drasticamente. Então, isso é um bom sinal, né, que a nossa vacinação está tendo uma resposta. Bacana, muito obrigado, doutora. Agora, passando a vez para o doutor Rubens aí. Na realidade, doutor Rubens, me corrija se eu estiver errado aí, atuante na área da medicina do trabalho e saúde da família, né? Então, deve estar tendo uma experiência muito bacana aí também, dentro do dia a dia, lidando com essa fase mais emergencial no que tange a pandemia. Isso tem causado estresse também, não só nos pacientes que já sofrem de algum antecedente psíquico, né? Porém, em muitos lares aí a gente vê uma situação meio calamitosa, vamos dizer assim. Até porque não é todas as famílias e todos os lares que possuem aí condições adequadas de higiene, de saúde, tudo. Como lidar com esse contexto, Dr. Rubens? Como readequar a continuação de tratamentos ambulatoriais, né? A semana passada nós discutimos aqui, até pontuei que boa parte das pessoas que hoje a gente vê que necessitam de recursos hospitalares mais ostensivos, como é o caso das UTIs, por exemplo, são pacientes também que se agravaram por permanecer, às vezes, períodos até superiores a 1 ano aí, sem acompanhamento ambulatorial, né? Então, foram desestimulados durante a pandemia a procurarem recursos hospitalares e boa parte desse pessoal aí agravou o quadro clínico, que já era um quadro prévio, e hoje necessita de recursos maiores, né? Como avaliar toda essa situação aí, como permitir a manutenção de uma boa saúde entre os membros da família, entre a população de uma maneira geral? Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, boa tarde, Natália, boa tarde, Lucas. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu acho que, assim, você comentou várias coisas, né? A medicina primária, que é a medicina da família, é uma medicina complexa, que envolve questões sanitárias. Eu acho que o que acontece no Brasil hoje, em relação à conduta da pandemia, são uma série de erros, na minha opinião, que levam às condições que a gente está hoje, de alarmantes a nível de mortes diárias, apesar das internações das pessoas mais idosas terem diminuído, né? Como falou a Natália, a gente está vendo aí recorde de mortes e recorde de internações, infelizmente, né? E novos casos diários também batendo os picos. E acontece que é uma série de erros, Lucas, que vem da medicina primária, a medicina preventiva, ela é principalmente importante para conter aí e ajudar nas condições dos grupos de risco, ou seja, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, que é uma pessoa que é imunodeprimida, os idosos que fazem acompanhamento por essa medicina, a medicina da família, a medicina primária,
é que vão ter benefício na sua saúde a longo prazo para, se eles forem contaminados com vírus, eles estarem em condições de saúde e imunidade mais adequadas para combater a infecção, né? Num país onde você tem a taxa de saneamento básica que a gente tem, né? Eu trabalhei lá no Japuí, em São Vicente, a gente fica de perto com comunidades mais carentes, né? O lockdown que é feito, onde o pessoal tranca a praia, né? Um monte de cerca na praia, eu estive em Santos outro dia aí, realmente triste ver a praia toda fechada, o pessoal. E a atividade física é algo que você tem aumento da imunidade, né? A atividade física é algo essencial, juntamente com a exposição ao sol também para a conversão da vitamina D, é algo essencial para a imunidade. Você trancafiar a praia é muito bonito para o governador ver, para o pessoal ver as ações que está tomando. Mas, ao mesmo tempo que você tranca a praia, você faz restrição aos horários do ônibus. Isso não faz o menor sentido. Como é que você restringe o horário do ônibus, aglomera mais pessoas em menos horários, em transporte público disponível? Você quer conter a pandemia com isso, promovendo aglomerações, né? Um país totalmente burocrático como é o Brasil, onde as pessoas vendem o almoço para comprar o jantar, tem que sair de casa. O lockdown de ficar em casa é muito bonito quando você vive numa sociedade onde todo mundo é robô, onde ninguém precisa se alimentar. As pessoas precisam se alimentar, precisam trabalhar, precisam levar comida à sua mesa, precisam fazer compras no supermercado, né? Nada adianta você fechar em um restaurante onde estava tudo seguindo as medidas restritivas, com distanciamento, onde o pessoal se aglomera no supermercado para poder fazer compra com medo de fechar tudo. Você restringe o horário de funcionamento das coisas, automaticamente você tem aglomeração de pessoas. Então, é uma série de erros, de fatores, onde não existe, hoje em dia, um acesso à saúde decente da população. A saúde no Brasil sempre foi precária. Não tinha como se esperar que uma saúde precária a nível primário, secundário, terciário, a nível de SUS, né, fosse conseguir ser suficiente numa época de pandemia, onde você tem aumento das hospitalizações e consultas. Então, na minha opinião, é uma série de erros que ocorrem com os governantes. Não há uma homogeneidade na questão da pandemia, não há uma homogeneidade no quesito como se conduz a pandemia. Cada um age de uma forma, cada estado age de uma forma, cada um faz de uma forma, e não é momento de errar. Se você erra, se acertando tudo já é difícil você conter a pandemia, imagine errando, como vários governantes têm feito, né? Restringindo horários, fechando praia, e as pessoas morando, às vezes, em condições precárias em comunidades e fazendo aglomerações, né? Então, assim, eu acho que é uma série de erros, Lucas, e a gente tem que ter condutas diferentes, na minha opinião, na conta da pandemia, para poder combater isso daí. Tinha que, na minha opinião, aumentar os horários de funcionamento dos estabelecimentos, aumentar a rotatividade de ônibus, subsidiar outros tipos de transporte, como Uber e táxi, por exemplo, né? Aumentar incentivo a outros tipos de transporte. A gente tem que ter outras saídas, a não ser lockdown, vacina. A vacina, ela é muito positiva e ela vem para ajudar com certeza, mas ela não cura quem está doente, né? Ela não consegue, a curto prazo, ajudar quem está internado. Ela é uma medida de medicina preventiva, ela é para longo prazo, né? Então a gente tem que pensar em mais soluções que não seja somente vacina e lockdown, né? Eu acho que é uma série de erros, inclusive principalmente ao acesso à saúde e o tratamento precoce, que é uma das pautas que vai conversar hoje, que pode conversar em seguida, tem que ser implementado a nível primário. Na medicina primária, no postinho de saúde, as pessoas devem ser consultadas com sintomas primários. A gente tem que começar a falar do que é profilaxia, o que é tratamento precoce, que já tem evidências científicas, e tratar e ajudar as pessoas antes elas agravarem. Depois que elas agravam, depois que elas hospitalizam, é difícil, a conduta é difícil, os leitos são poucos, né? A gente tem que pegar essas pessoas antes de internar, ou seja, na medicina primária, ela não só cuidar, né, as pessoas que têm pressão alta, têm diabetes, continuem se cuidando, e esse cuidado deve ser continuado, né? Mas também essa pessoa ser pega no momento da replicação viral, da fase 1 da doença, e tratar essa doença ainda quando ela não agravou. Perfeito, Dr. Rubens. E tem algo aí que eu pelo menos sempre costumo dizer na prática do dia a dia, no consultório, às vezes as pessoas se espantam um pouco com a quantidade de exames, né? E algo que você citou aí que eu endosso totalmente, e a gente tem visto aí um erro muito grande nesse sentido desde o início da pandemia, que é o seguinte, né?
não existe trabalho preventivo, não existe profilaxia sem rastreio. Né? Como é que você faz controle de pandemia sem testagem adequada, né? É algo que é falho até nos dias de hoje, assim. E preventivamente também tem algo aí que a gente... a doença é sabida que causa uma dessaturação pulmonar. Eu falo para as pessoas, o elemento ferro, por exemplo, ele estabiliza o oxigênio, permite um transporte maior desse oxigênio dentro do organismo. Precisa de vitamina C para aumentar a absorção desse ferro. Isso são medidas coadjuvantes, né? A suplementação do zinco, da vitamina D, são medidas coadjuvantes que às vezes não são faladas, né? E o rastreio é mal feito, o diagnóstico é mal feito e o tratamento, por consequência, ele também muitas vezes deixa a desejar. A gente vê grandes hospitais aí em vigência de resultados positivos tratando apenas com dipirona e tal, né? Então, isso entristece muito. A gente tem algumas informações, inclusive esses dias foi publicado aí uma meta-análise. Meta-análise, para quem desconhece, é um compilado que compara vários estudos científicos, né? E dos 100% dos estudos comparados, aí, 46% reportaram aí um resultado muito positivo no aporte precoce da ivermectina, né? O que faz com que a gente aí tenha basicamente 90% de sucesso em termos de eficácia na profilaxia do Covid, 80% de sucesso no tratamento precoce e 50% no tratamento tardio. Então, para quem gosta de dados estatísticos, de ciência, a gente já tem a ciência aí apontando resoluções positivas a favor do tratamento precoce, né? A doutora Natália, por exemplo, reportou aí a semana passada e houve até a perda de uma das professoras lá da escola dos seus filhos, né? Sim. Nós estávamos conversando sobre vacinação, né, e sobre o grupo que seria o grupo essencial, e a gente estava conversando sobre isso, e eu falei que dentre o grupo essencial, que todos deveriam, né, ter o direito de serem vacinados. E aí, nosso programa foi na terça, e aí na quarta-feira ela veio a falecer, uma professora de 51 anos, e que teoricamente não tinha comorbidades, né? Desculpa que eu te interrompi, mas só para dar o gancho no comentário. Não, perfeito. É isso mesmo. Foi uma discussão que foi abordada que acho extremamente pertinente, que é justamente a discussão dos modelos de vacinação, né? Então a gente começou a vacinar uma população, os primeiros vacinados aí pela ordem cronológica, aí, tirando os profissionais de saúde, foram pessoas acima de 90 anos, que muito dificilmente saem às ruas, né? Enquanto que a faixa etária produtiva passível de contaminação está toda, basicamente, até hoje, sem vacinação. Isso, eu acho que, diante do agravamento da pandemia, como a gente tem no atual momento, é algo que poderia ser revisto, poderia ser mudado, né? Essa limitação de horários frente ao comércio, frente ao transporte público, frente à proibição das pessoas poderem fazer uma atividade física, mesmo que de maneira individual, isso pode ser revisto, né? Pode ser refeito. E a gente fica extremamente chateado por conta de medidas engessadas aí que provavelmente coloquem em xeque aí a saúde de todos e arrastem aí por mais tempo esse processo todo de pandemia. Dr. Rubens, mais alguma consideração aí com relação a tratamento precoce? O que você poderia dizer aí frente a... Ô, Lucas, eu acho que o Rubens poderia também começar explicando uma dúvida que é frequente e que eu acho que ele ia explicar melhor para quem está nos assistindo, qual é a diferença entre prevenção, né, tratamento precoce. Então, para a pessoa poder entender o que é uma medida preventiva, o que seria um tratamento precoce, quando que se inicia esse tratamento precoce, porque eu já vi muitas pessoas comentando em grupo de WhatsApp, fala assim que vamos começar o tratamento precoce. Então, tratamento, teoricamente, a pessoa já está doente, né? Um tratamento. E aí, às vezes, eles falam tratamento precoce de alguém que nem está doente, como se fosse uma medida preventiva, como se ela tomasse uma medicação e que funcionasse como uma vacina para ela. E aí eu já vi pessoas que estão repetidamente usando medicações, pegando receita de forma até ilegal,
e tentando usar a medicação como se tratamento precoce fosse uma vacina, uma prevenção. Então, eu acho que você poderia, Rubens, explicar de uma maneira que a gente pudesse entender essas diferenças, né? E o que está sendo utilizado de forma mais contundente agora, né, com mais comprovação, que eu acho que é muito legal se a gente conseguisse esclarecer isso para o pessoal que está nos assistindo. Perfeito. Bom, então é o seguinte, pessoal. Eu queria falar uma coisa aqui muito importante que põe em xeque realmente essa questão da ciência, né? Se o tratamento precoce funciona, se não funciona, não tem comprovação científica, não tem. É o seguinte, só tem que entender, em primeiro lugar, que existe uma diferença entre comprovação científica e evidência científica. Comprovação científica, só 10% da medicina se baseia. Ou seja, comprovação, para você comprovar algo cientificamente, custa milhares de dólares, demora vários anos. Para você conseguir comprovar 100% ou 95% uma medida efetiva, um tratamento ou uma intervenção cirúrgica em medicina. Mas 90% da medicina, que é a medicina baseada em evidências, é baseada em evidências científicas. Então, praticamente toda a medicina que a gente tem hoje moderna, ela é baseada em evidências científicas. Ou seja, os especialistas que estudam a nível molecular as interações de medicamento com os vírus intracélula, dão sugestões de possíveis medicações, né? E essas medicações começam a ser estudadas em estudos randomizados, em ensaios clínicos, como até o Lucas comentou, e assim se chega a conclusões. Então, acho que está na hora de virar a página já sobre ivermectina, sobre hidroxicloroquina, que foi muito politizado. Essa questão, se funciona, se não funciona, ela é uma questão que foi politizada. A gente sabe que funciona, gente. Acabou. A medicina baseada em evidências, que é 90% da medicina, já conclui que a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, entre outros medicamentos que eu vou até comentar aqui, usados na fase certa da doença, na fase de replicatória do vírus, ou na fase inflamatória, como é o corticoide, por exemplo, elas têm evidências científicas que ajudam e o tratamento funciona. Você tem impedimentos de replicação viral, na fase viral, dessas medicações interagindo com a proteína do vírus e a célula, para você poder chegar, né, nesses resultados. Tá? Então, eu acho que a partir daí, baseando que a gente entendeu que a medicina baseada em evidências já concluiu que o tratamento precoce e que essas medicações funcionam, a gente tem que pular a página, eu acho, sabe? Para começar a explicar para a população que ainda tem dúvida, como a Natália falou, o que é tratamento, o que é profilaxia, quando que inicia, quando que não inicia e tudo mais. Bom, o pessoal entender muito bem é o seguinte, a Covid, né, o coronavírus, a doença do Covid tem 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 é a fase replicatória, ou seja, você tem contato com o vírus e aí a sua imunidade vai decidir se você vai ser infectado ou se você vai conseguir combater com a sua imunidade inata, com a sua imunidade que você possui. Então, essa fase replicatória do vírus. O vírus vai invadir a célula, se replicar dentro da célula e se multiplicar e invadir várias células e tudo. O Covid tem interação melhor com células pulmonares, por isso que a infecção maior do Covid, ela se dá no pulmão. A fase 2 é a fase inflamatória, ou seja, o vírus já entrou no seu sistema, já invadiu suas células, já destruiu várias células do seu organismo, principalmente do pulmão, e causou inflamação local, inflamação disseminada. Então é a fase inflamatória. A fase 3 é a fase fibrótica, já nem tem muito mais o que se fazer. É mais uma fase recuperatória da pessoa, e aí é a fase que define em quem está grave se há sobrevida ou se há, infelizmente, a morte. Tá? Então, o tratamento precoce, que se fala, é quando você tem início de sintomas. Então, se você tem início de sintomas gripais, né, se você está no auge da pandemia, ou você teve contato com alguém positivo, ou você testou positivo, nesse momento você vai entrar com um tratamento precoce. Tudo vai depender do seu acesso à saúde. Eu tenho acesso a exame rápido, eu consigo fazer um exame muito rápido, eu consigo saber se estou com Covid ou não, para iniciar o tratamento precoce. Ótimo. Não, sou uma pessoa mais carente, que não tenho condições de acesso à saúde, não tenho acesso a um exame rápido, não tenho como saber se estou com Covid ou não, mas os sintomas são muito específicos, são sintomas com perda de paladar, perda de olfato, febre, tosse, coriza, sintomas gripais muito específicos, e minha família também teve Covid, tive contato, então tudo leva a crer que é Covid. Então você pode, nesse momento, iniciar o tratamento precoce, claro,
consultando um médico. Então, seria aí que seria interessante a medicina primária estar agindo, a medicina da família está agindo. Nesse momento que a pessoa inicia com sintomas gripais, a gente já pode fazer o início da medicação adequada para impedir a replicação viral. A ivermectina, a hidroxicloroquina, ela age em diversos segmentos, em diversas fases do vírus. O vírus se utiliza de diversas proteínas e estruturas da sua estrutura e da célula para invadir a célula. Então, a ivermectina age em diversos pontos dessa invasão. A hidroxicloroquina age em diversos pontos dessa invasão, retardando o vírus. Quem vai combater o vírus, quem vai ganhar do vírus é a sua imunidade. No final, o que conta é a imunidade, pessoal. Por isso que vale a pena você se alimentar bem, se cuidar, não ficar em sobrepeso, controlar suas doenças, fazer exercício físico ao ar livre, tomar sol, né? Por isso que é importante a atividade física, que libera várias enzimas que aumentam a imunidade. Então, a sua imunidade vai se ligar ao vírus para neutralizar o vírus, ou seja, vai neutralizar as estruturas que ele usa para entrar na célula, né? E assim vai impedir que o vírus entre em mais células. Portanto, você vai conseguir combater o vírus dessa maneira. Então, quem manda no final é a imunidade. Essas medicações, seja de profilaxia, seja de tratamento precoce, elas só ajudam a retardar o processo de entrada do vírus na célula e de replicação viral. Não sei se eu fui claro ou se expliquei da maneira... Não, perfeito, perfeito. Acho que ficou claro aí para todo mundo a diferença entre profilaxia, prevenção, tratamento, né? A profilaxia, né? Então, ela vem antes do tratamento precoce. Então, por exemplo, em situações onde você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, você mora com a sua avó e com seu avô de 90 anos, você teve Covid, você tem que trabalhar, você tem que sair, você tem que fazer compra, você está com sintomas de Covid. Você foi lá e testou positivo para Covid. Nesse momento, antes de testar seu avô, antes de testar sua avó, antes de eles terem qualquer sintoma, a gente pode iniciar, por exemplo, uma profilaxia de contato. Inicia-se nesse momento a ivermectina, já profilaticamente, porque eles podem ser que tenham sido expostos ao Covid. Frente a isso, faz uma profilaxia de contato. É uma das mais promissoras. Ou também você pode fazer uma profilaxia a cada 15 dias, a cada mês, porque nós estamos no auge da pandemia. Nós estamos com grande chance a ser expostos ao vírus. Então, a gente já, nesse momento, faz a profilaxia, por exemplo, com a ivermectina, que tem biodisponibilidade pulmonar e vai nos pulmões, nas células pulmonares, fazer uma barreira de entrada para o Covid, ter mais dificuldade para invadir sua célula pulmonar, por exemplo. Perfeito. Eu acho que vale lembrar ainda, só complementando aí, Rubens, a gente fala muito hoje de otimização dos micronutrientes, né? Então, para você garantir uma efetividade, por exemplo, no transporte de oxigênio, você tem que readequar o ferro acima de 120, a vitamina C acima de 7, vitamina D, o ideal seria acima de 50. Então, existe um critério de otimização para todos os micronutrientes, né, que contribui também de maneira preventiva aí, para uma melhora ou para uma boa manutenção no quesito imunidade. Para quem não faz atividade física, né, e hoje a gente vê muitas pessoas falando também, mas agora com o lockdown não dá para fazer nada. Não dá. Pelo último decreto foi permitido aí das 5 às 8 da manhã e um período da tarde também, liberada a prática de atividade física individual. Então é importantíssimo para uma boa manutenção da imunidade. Para quem não faz atividade física, começa para ontem, né? Um detalhe que eu acho super válido falar: Covid ele provoca uma cascata inflamatória no pulmão, né? E a gordura, por exemplo, gera inflamação no corpo. A gente tanto que classifica os grandes obesos, o obeso mórbido, como um organismo inflamado. Tanto que, para quem não tem doença de base, um dos piores prognósticos é justamente no obeso, onde o vírus entra no organismo que já está inflamado, ele faz a festa, né? Então, é muito importante a gente sempre trabalhar a redução do padrão inflamatório, né? Como que a gente faz isso? Através da dieta, por exemplo, a gente pode usar uma dieta limpa, sem agrotóxicos, sem embutido industrializado, né? Farinha branca, usar uma água livre de metais pesados, né? Isso ajuda muito e eu acho que, assim, de maneira preventiva, tende a contribuir muito para, caso haja um contágio aí, a pessoa ter um prognóstico mais favorável dentro dessa situação toda. Então,
É legal que fique claro para quem nos ouve aí também que todas essas medidas podem ser usadas, né? Assim como o Dr. Rubens pontuou, muita coisa pode ser feita antes de um quadro de agravamento. Concorda? Só completando só o raciocínio da comprovação e da evidência científica, só para a gente deixar em xeque totalmente, é o seguinte. E lembrando o seguinte, o pessoal da mídia, o que eles fazem? Eles bradam aos quatro ventos que não há comprovação científica do tratamento precoce. E não há. Assim como 90% da medicina não há. 90% da medicina se baseia em evidências, tá, pessoal? Mas a vacina, que todo mundo está defende com unhas e dentes, que eu também defendo, também não há comprovação científica. Há evidências científicas de que funciona, porque não houve tempo de haver comprovação científica dos efeitos da vacina em todas as faixas etárias, né? Então, existe uma discrepância e dois pesos, duas medidas em relação à proteção da vacina e proteção do tratamento precoce do mainstream, da mídia e certos governadores. Então, só queria deixar em xeque aqui que essa questão da significância estatística dos estudos mostrados pela vacina ou da comprovação científica pela vacina ainda está também no mesmo patamar do tratamento precoce, baseado em evidências, assim como grande parte da medicina. Então, está na hora da gente começar a virar essa página, tá? E defender o tratamento precoce, que tem ajudado e ajuda muito as pessoas na proteção e também na diminuição da carga viral de quem é cometido. Bacana. A partir do momento que a gente começa a politizar muito, né, até a medicina, as coisas realmente não caminham para o lado correto. Eu acho que, na verdade, o médico que prescreve isso, sempre o intuito é o intuito do melhor para o seu paciente, né? Então, assim, existe na psiquiatria, em qualquer outra especialidade médica, uma coisa que a gente fala de off-label, né? Que é a prescrição de medicação que tem, não tem uma comprovação científica, às vezes não está escrito em bula que serve para aquilo, mas que já tem, baseado em evidências, sim, em indicação de uso. Às vezes uma medicação que foi feita, isso em bula, ela está escrito que ela é um anticonvulsivante, por exemplo, ela já foi liberada como um medicamento para tratamento de compulsão alimentar. Então, isso é só um exemplo de medicações que às vezes nós usamos para tratar uma coisa que na bula está escrito que é para tratar outra. Então, essa prescrição, ela não é uma prescrição errada. O médico não te passou um remédio errado. E sim, a gente chama de uma prescrição off-label, uma prescrição que não está em bula, porém, eu tenho sim, baseado em evidências, que eu posso prescrever, que há segurança para ter aquela indicação de prescrição. E a obesidade, como o Lucas comentou, desde o início, né, a gente percebe que até jovens, dependente da idade da pessoa, a obesidade está lá no topo das comorbidades que realmente complicam bastante, que a pessoa com Covid e com obesidade tem uma tendência a ter uma evolução muito desfavorável. E o que eu tenho visto de alguns colegas médicos que estão na linha de frente, como até o Marco Cavaleiro, que é do diretor clínico de São Lucas, que ele estava até dando entrevista agora na tribuna, que o que agora está chamando muita atenção é que realmente as internações são pacientes mais jovens e que têm um comprometimento pulmonar bem inicial e um comprometimento pulmonar que muitas vezes necessita de intervenção, necessita de internação, necessita de oxigênio suplementar, e isso que muitas vezes sobrecarrega, né, os hospitais, a rede pública, a rede hospitalar, que está bem comprometida, bem lotada essas últimas 3 semanas, que está muito cheio, né? Eu acho que esses dias tive contato com muitos pacientes aí, com certeza vocês também tiveram, né? Todo mundo conhece alguém que está com Covid no momento, né? E uma das perguntas frequentes que eu costumo fazer é o seguinte, escuta, o que você tem comido aí? O que você tem bebido? Né? Porque a pessoa faz o protocolo base de tratamento, às vezes, né, por vezes ela entra com alguma medida coadjuvante, mas muitas vezes essa pessoa está pedindo fast food para comer, está com uma dieta extremamente tóxica, extremamente inflamatória, tomando água cheia de metal pesado, o que não contribui nada para um prognóstico favorável. Né? Só para... A gente vai ter que fazer um intervalinho aí, coisa rápida, pedir até para os web espectadores aí que permaneçam ligados aí, que a gente ainda vai discutir bastante coisa importante,
Vamos para um breve intervalo aí, já já a gente retorna com mais pontos aí fundamentais nesse cenário de pandemia e de tratamento precoce. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da Pessoal, estamos de volta com o programa aí Operação Saúde, dando continuidade aqui ao tema de interesse aí de toda a população, sem dúvida nenhuma. Frente ao cenário atual, nós já discutimos aí bastante coisa em termos de profilaxia, prevenção, tratamento precoce, né, vacinação. Então, até agora no intervalo aí nós discutíamos aí a respeito da condição de carga viral a qual cada indivíduo é exposto, né? A gente teve aí, eu pelo menos alguns colegas médicos aí que, por estarem atuantes aí dentro de hospitais, dentro de centro cirúrgico, né? A exposição à carga viral foi altíssima aí. Pacientes que, sem comorbidade alguma, sem ser obesos, sem ter nenhum problema de saúde, complicaram. E isso é algo extremamente relevante também. Cabe aí também um alerta no sentido da prevenção, né, das pessoas se pouparem um pouco de exposição, porque caso tenham algum contato aí, que esse contato seja através de uma carga viral baixa e que não represente também... É lógico que a gente precisa ter uma condição imunológica totalmente favorável, como já foi aqui exposto anteriormente, mas que essa carga viral aí sendo baixa também contribua para um prognóstico favorável. É isso mesmo, Dr. Rubens? Assim, a gente estava falando sobre a variante do vírus, né? O vírus, ele vai se mutando, né? Através da seleção natural, os vírus mais que se replicam melhor, que se multiplicam melhor, eles vão passando seu RNA à frente, né? O vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus conhecido, é um vírus de espinhos, que a gente fala, de proteínas S, proteínas spikes, né? Esse tipo de formatação do vírus, ele é comum no SARS-CoV-1, no MERS-CoV-1, no sarampo e outros vírus de coroa também, coronavírus, né? Quando ele se muta, o que ele faz é aumentar os seus espinhos para ter maior número de possibilidades de conexão com a célula, né? E também ele se muta a nível de conseguir tentar driblar melhor a imunidade. A imunidade mesmo, ela tampando ali mais espinhos para ele se conectar, ele vai e produz mais espinhos, muda um pouco o seu formato, consegue enganar melhor a imunidade. Então é isso que o vírus faz. Ele não vai causar outro tipo de doença e nem tem causado uma doença mais letal, tá? Ele tem causado o mesmo tipo de doença
acometendo os pulmões, tendo o mesmo tipo de comportamento. Só que ele se replica mais fácil, se replica mais rápido e engana a imunidade melhor. Então, ele se transmite melhor, né? Falando sobre obesidade um pouquinho também e sobre condições de pessoas, a gente tem visto que assim, diferentes tipos de pessoas têm se acometido mais ou menos. Tem pessoas jovens agora têm se acometido com o vírus e tem se agravado muito. Acontece o seguinte, a gente tem um mecanismo de entrada do vírus na célula, que assim, então o vírus ele tem essa proteína spike, como se fosse um espinho, que ele vai e encaixa na célula, através do receptor AC2, né, que é o receptor de angiotensina. Então, ele vai se encaixar na célula, mas para ele se encaixar na célula e conseguir invadir a célula, ele se utiliza de uma serina protease chamada TMPRSS2, que a expressão dela, ou seja, a qualidade dela, é regulamentada pelos hormônios andrógenos, ou seja, quem tem características andrógenas mais fortes, calvície, implantação de pelo no corpo, até a obesidade contribui para isso, para aromatizar mais hormônios, né? Tem tido um quadro mais grave, né? Foi através desse mecanismo, que já era conhecido também no SARS-CoV-1, que é o coronavírus 1, né, que pode-se dizer assim, eles fizeram um estudo em Manaus e viram que remédios anti-androgênicos, ou seja, remédios que fazem a impedição do hormônio andrógeno, são características masculinas, né? Então, remédios que impedem essa progressão androgênica, anti-androgênicos, mostraram resultados positivos também na replicação viral, impedindo que essa protease TMPRSS2 ative a proteína do vírus S, a proteína de espinho que invade a célula. Então, ela ativa essa proteína. Então, ela com uma menor expressão, uma menor produção, ela ativa menos o vírus a entrar na célula. Engraçado, né? Então, o vírus já, por adaptação, utiliza de mecanismos da própria célula para invadir ela mesma, porque ele tem que ser um organismo muito simples. Então, até mesmo para invadir a célula, ele se utiliza de mecanismos que já existem na célula. Então, essas pessoas que têm características andrógenas mais fortes têm mostrado mais gravidade à infecção do vírus. Então, medicamentos como que foi testado lá em Manaus foi a proxalutamida, que é um inibidor dessa protease. Uma opção que a gente tem aqui no Brasil é a bicatulamida. Também mostrou resultado nesse sentido o mesilato de nafamosfato, a espirolactona, remédios que são usados, inclusive, no câncer de próstata, por exemplo, mais um uso aí off-label, né? Os remédios são usados no câncer de próstata, que a próstata, um órgão masculino, que cresce devido a estímulo androgênico, né? Então, para você inibir um câncer de próstata, você usa remédios anti-androgênicos, né? Remédios antimasculinos, pode-se dizer assim, anticaracterísticas masculinas. Por isso que os homens, em muitas partes, têm mostrado maior gravidade que as mulheres. As mulheres têm mostrado os quadros menos graves, no geral, não é via de regra, tá? Depende de outros milhões de fatores. Mas os homens têm mostrado quadros mais graves que as mulheres, porque eles têm maior expressão dessa serina protease, que o vírus usa para invadir a célula. Então, mais uma evidência científica, mais evidências científicas de que a inibição androgênica pode também desacelerar a replicação viral e invasão viral à célula. Aí vai dar discussão, hein? Vai dar discussão. Na realidade, a gente tem uma meta-análise bem recente da Universidade de Harvard aí, com um compilado de 62 estudos científicos aí, mostrando, eles descrevem mais de 60 funções da testosterona, né? Inclusive disposição, bem-estar, libido, aumento da taxa metabólica, aumento da termogênese. Eu canso de falar, o homem tem 1,5 grau, 2 graus de temperatura a mais que a mulher por conta de testosterona. Testosterona é um hormônio envolvido na produção de calor do corpo, né? Se pegar uma pessoa que está zerada de testosterona, ela até pode emagrecer, mas dificilmente ela vai queimar gordura, né? A gente vê que as pessoas com baixos índices de testosterona têm uma prostração constante, né? Outra coisa que se fala muito atualmente, aí quebrando alguns paradigmas, é que a testosterona é um marcador de alcalinidade para o corpo. E de fato se você imaginar que você vai fazer uma atividade física muito intensa aí e romper fibra muscular, que é um processo normal, oriundo do treino, esse processo ele vai gerar uma microinflamação no corpo, né? Secundário a uma microlesão pré-programada.
Se a tua testosterona tiver alta, esse reparo muscular ele é muito precoce, ele ocorre de 6 a 8 horas. Desculpa te cortar, Lucas, assim, não é a ver com a testosterona, tá? A testosterona também acredito e concordo que ela é importantíssima para a regulação da imunidade da pessoa, qualidade de vida, com certeza. Não é em relação à testosterona. Tem pessoas que a testosterona ela age de forma muito mais intensa devido à expressão dessa serina protease dessa pessoa. Então, essa serina protease, que é uma na superfície da célula humana, que é a TMPRSS2, ela tem em certas pessoas uma expressão maior. Então, se você pegar um mesmo homem com o mesmo nível de testosterona, tem pessoas que vão ter características androgênicas muito mais fortes com o mesmo nível de testosterona do que a outra. A testosterona dele está no mesmo nível saudável, mas o cara vai ter calvície crônica, vai ter implantação de pelos muito fortes, vai ter até debido sexual aumentado, entendeu? Comparado com outras pessoas. Então, é a expressão dessa serina protease na superfície da célula em relação a qualidade, não é a quantidade, tá? Então, a testosterona pode ser a mesma, igual nos indivíduos, mas tem indivíduos que têm a expressão da testosterona muito mais forte em características androgênicas, tá? Que é o mecanismo que o vírus usa para entrar na célula, tá bom? É o tamanho, às vezes, que eu entendi assim, mais de uma forma resumida, é que muitas vezes a pessoa tem a testosterona igual ou semelhante à outra, mas que a superfície pode ser maior ou menor de expressão, é isso, mais ou menos? Não, é a qualidade, é genética. A qualidade genética. Geneticamente, essa serina protease, ela é um receptor, ela é regulada por androgênico, entendeu? Então, a qualidade dessa serina protease em liberar spike, é que essa serina protease tem diversas outras funções, né? Mas uma das funções que ela tem, que é utilizada pelo vírus, é ligar o vírus para entrar na célula. É falar, olha, vírus, é aqui que você entra, vem cá. Ela comunica com a proteína S, entendeu? Então, a expressividade dessa serina protease na superfície da célula da pessoa vai de genética para genética. Tem pessoas que têm essa serina protease com menos expressão, tem pessoas que têm essa serina protease com mais expressão, entendeu? Quando você inibe a expressão dessa serina protease, regulando antiandrogênicos, mas tem que fazer de forma que iniba essa serina protease, você impede que a célula sinalize para o vírus invadir ela mesma, entendeu? É complicado, mas a testosterona tem a ver, claro, mas a expressão dessa serina que é a grande chave. A ideia não é abaixar a testosterona da pessoa. A ideia é diminuir a expressividade dessa protease. Interessante. Eu entendi. Na realidade, eu acho que cabe até uma avaliação genética, né, que talvez aí isso possa estar disponível mais para frente. Hoje a gente tem vários testes de cunho genético aí que já são ofertados para intolerância alimentar, para a própria calvície, né? E é interessante, eu acho, só complementando aí o que você disse, Rubens, quando você fala em androgênese, a gente remete à produção de testosterona, né? E eu sempre costumo falar para os pacientes, você ter uma testosterona boa não é ter o número dela alto, é você ter uma boa relação entre produção e descarte. Você tem que ter uma produção boa e um descarte baixo, né? Então, até porque uma das vias de descarte, por exemplo, é a dihidrotestosterona, o DHT, que é o que está relacionado com calvície. Isso você pode modular, né? Através de fitoterápicos, de medicamentos alopáticos e tal. A aromatização também é por outra via de descarte, que é o estradiol. Existe como você bloquear. Então, é um cenário hormonal, né? Que envolve produção, descarte, estoque, o que está armazenado, o que está sendo utilizado. De repente, Sim. Aí é uma promessa aí para mais um recurso, né? Que pode ser usado aí no... Até a finasterida está sendo testada em alguns estudos nessa interação aí específica com essa protease, entendeu? É a interação específica com a protease em si que o vírus usa para entrar na célula, que pode definir nesse momento aí de infecção, né, ainda mais em pacientes graves com essa expressão aumentada, que pode fazer diferença, entendeu? É nesse sentido, né? Não é você utilizar isso de forma profilática de forma alguma, né? Mas em pacientes, por exemplo, graves de UTI, você utilizar desse meio por alguns dias para inibir uma enzima específica, né? Aí pode valer a pena e tem se mostrado interessante esses estudos novos aí que foi feito em Manaus como uma cura bem promissora para o COVID grave. Sem dúvida, na realidade uma intervenção dessa momentânea aí, por um período curto,
Às vezes pode definir aí o não agravamento da doença. Assim como até eles têm visto hoje aí alguns estudos também baseados em evidências, né, de algumas reações cruzadas, né, por exemplo, através da vacina da malária, Vacina do sarampo, eu falo bastante. Exato, então até por uma reação cruzada a pessoa poderia desenvolver aí um aporte imunológico coadjuvante aí que resultaria num melhor prognóstico da doença, né? Com certeza. Na verdade, as vacinas de vírus, né, elas principalmente se baseiam na produção da imunidade que combate a proteína S. Ou seja, a melhor resposta imune possível frente a uma vacina viral é a resposta imune que vai... ela não vai combater a proteína S, mas ela vai fagocitar, ela vai englobar a proteína S do vírus, que é a proteína que o vírus utiliza para entrar na célula, de forma que essa proteína seja inibida, ela não serve mais para nada. O vírus vai bater na célula e vai bater ali uma coisa inanimada, né? Então ela engloba essa proteína, fazendo com que o vírus não consiga sinalizar para a célula e não consiga se ligar à célula, né? Então essa resposta imune, que é a melhor resposta imune possível frente a uma vacina viral, que tem as características de proteína S, não só do SARS-CoV, mas como a vacina o sarampo, a cachumba, a rubéola, são todas proteínas, são todos vírus formados por proteína S, e existe semelhança entre essas proteínas, por exemplo, entre SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1, a proteína S, essa proteína específica que tem nos dois vírus, tem uma semelhança de 80%. Então, se há essa semelhança entre essa proteína, a imunidade gerada por outras vacinas de vírus de coroa também pode ajudar, e já foi comprovado em estudos, como, por exemplo, feito na Federal Santa Catarina recentemente, com resultados saídos agora que ninguém fala, onde teve uma redução de sintomas de 50% e redução de hospitalização em 85% no estudo duplo cego randomizado, ou seja, vacinaram metade de uma população que era da saúde, né, com a vacina de sarampo, a tríplice viral, na verdade, que é sarampo, cachumba e rubéola, 3 vírus de coroa, 3 vírus de proteína S, 3 vírus de proteína spike, e outra metade com placebo. E viram que na população que foi vacinada com a vacina do sarampo, a tríplice viral, houve uma proteção de 50% até de surgimento de sintomas, e protegeu em 85% da população de ser hospitalizada. Então, a imunidade gerada não só pela vacina, mas também pela própria infecção de outros coronavírus e do próprio Covid, também auxilia no combate a reinfecções, claro, e a infecções por mutações também. Muito bom. Bom, estamos caminhando aí para o final do programa. Então, dentro de tudo que a gente abordou aí, queria pedir para a doutora Natália fazer as considerações finais aí, deixar uma mensagem. Pode até aproveitar aí para entrar mais dentro da tua área, né? E hoje as pessoas necessitam aí de um apoio nesse quesito. E de antemão já agradecer aí pela presença. Muito bacana a discussão aí. Doutora Natália, é com você. Eu que agradeço, muito legal, sempre aprendo bastante no programa também. E eu acho que um resumo do nosso programa de hoje é que o que a gente pode fazer, né? Estamos, né, em casa, e que a gente pode fazer agora como uma medida talvez até preventiva. Então, cuidar da nossa saúde mental, né? Que ninguém consegue manter os outros cuidados se não tiver com a saúde mental em dia. Então, eu acho que é o fundamental para a gente conseguir fazer o restante. Então, se a gente está bem, a gente consegue se alimentar bem, a gente consegue ter rotina, a gente consegue se alimentar, a gente consegue dormir bem. Então, tudo que a gente necessita para a gente tentar, nessa medida de prevenção, alimentação, algum grau de atividade física, é óbvio que talvez a gente não consiga manter a atividade física com a intensidade e a frequência de antes, porque temos muitas limitações, mas pelo menos o que for possível, né, naqueles horários pré-estabelecidos, dentro do que a prefeitura colocou, né, deixou para a gente fazer. Então, dentro daqueles horários, a gente conseguir fazer pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, alimentar-se bem, dormir bem. Alguns recursos que a gente tem em mãos, como ouvir música, alguém que goste de fazer algum trabalho manual,
assistir filme, enfim, as coisas que a gente nesse momento tem à mão, né. Tentar manter as relações as relações de outra forma, com ligações, dessa forma que a gente está fazendo, porque acaba que nós estamos nos comunicando, estamos tendo algum tipo de relacionamento com outras pessoas, então tudo isso é muito importante. Eu costumo falar que a gente nunca consegue cumprir rotina, dieta, se a gente não está bem. Então, muitas vezes a pessoa vai no nutricionista, vai no nutrólogo, e aí tudo que a pessoa precisa, às vezes o médico ali apresenta para aquela pessoa, mas se ela não estiver bem, se ela não estiver motivada, se ela estiver procrastinando, se ela não tiver com a energia para cumprir aquilo lá, ela não vai conseguir. Então, tudo isso parte da saúde mental. E o restante é óbvio que a gente tem que se precisar, procurar ajuda também em hospitais, porque assim, nesse momento, eu acho que as pessoas também estão com muito medo de precisarem, né, de uma vaga, de alguma coisa, e é nítido esse medo existe. Quando a gente fica ouvindo, não vai ter vaga, não vai ter vaga, não vai ter vaga, eu acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é, meu Deus, se eu precisar, não vai ter vaga para mim. Então a gente tem que ter nesse momento, eu acho que é paciência, tolerância e rezar, pedir a Deus que a gente continue bem. Isso aí, vamos lá. Até aproveitando, lembrei de uma situação aqui. Eu tive Covid em março a primeira vez, foi em março, ou seja, faz um ano, né? Naquela época não se tinha muito o manejo do tratamento de maneira tão disponível quanto hoje. E eu testei todo mundo na clínica, em casa, como os resultados se apresentaram num primeiro momento todos negativos. Eu falei, bom, não vou transmitir isso para ninguém. Fiquei trancado no meu quarto, 16 dias. Né? E as pessoas falam, como que você aguentou? Tal. Eu falei, não foi dificuldade nenhuma. Cada dia eu ligava para um parente diferente. Eu fiz curso online que eu queria fazer, não tinha tempo. Eu estudei música, eu vi série. Sim, atendi online. Quer dizer, foi uma rotina super tranquila, né? Então, vai muito da gente também criar as oportunidades do bem-estar, né? Então, conhecia uma pessoa que ela sempre falava para mim, cada um usa as armas que tem, né? E a gente tem que saber onde elas estão guardadas e colocar em uso em prol, em nosso favor, né? Doutor Rubens, obrigado aí, muito obrigado pela participação. Acho que agregou demais aí conhecimento para todo mundo. A discussão hoje é algo a respeito da pandemia que está todo mundo muito sedento de informação, porque as informações nem sempre são colocadas de uma maneira que tranquiliza as pessoas e de uma maneira informativa. E acho que o grande intuito do programa é trazer informações práticas de cunho informativo e bem esclarecidas. E a gente conseguiu isso aí muito através da tua ajuda. Queria agradecer a participação e pedir para você tecer aí os comentários finais do programa. Obrigado, Lucas. Obrigado, Natália. Queria dizer que é o seguinte, o bom prognóstico, você se recuperar, contrair Covid e se recuperar, é uma série de fatores. A vacina não é a resposta para tudo. Tá? A vacina isoladamente não funciona nem se você não tiver uma imunidade para você gerar uma resposta imune à vacina. A vacina vai estimular a sua imunidade a criar uma imunidade contra o vírus. Então, é uma série de fatores. Você se cuidar, como o Lucas falou, se alimentar bem, perder peso, evitar alimentos inflamatórios, evitar o consumo de açúcar excessivo, vitaminas, alimento bem balanceado, atividade física, é o que vai fazer você conseguir combater o vírus, tá? Então, pessoal, a vacina não é a resposta para tudo, não é porque você vai ser vacinado que você vai ficar imune, o vírus vai olhar para você e falar, aquele cara está vacinado, não vou chegar perto dele, você vai entrar numa bolha. Não, novas variantes do vírus podem surgir, mais agressivas, com maior transmissibilidade, e novas vacinas vão ter que ser desenvolvidas também. Então, não é, vacinou todo mundo, acaba a pandemia. Não. O tratamento precoce, quando instituído de forma correta, de momento correto, é benéfico para combater a infecção, inclusive de quem foi vacinado. Tá? As pessoas que foram vacinadas, mesmo com as 2 doses, ainda correm o risco de ser infectadas e ficarem graves, dependendo da sua imunidade, dependendo da sua resposta imune. Então, o tratamento precoce é algo que tem que ser defendido e deve ser levado adiante. Mais opções, quanto mais opções de tratamento a gente tiver, melhor, para a gente poder combater a pandemia de forma efetiva. Diminuir a replicação viral, diminuir a transmissibilidade e melhorar a resposta imune com a vacina.
Tá? Então, acho que tem que ser lembrado isso. Não adianta a gente querer botar todas as nossas fichas na vacina como se ela fosse a resposta para acabar com o vírus. Não. A vacina ela vai ajudar as pessoas a desenvolver uma imunidade melhor. O tratamento precoce, acompanhado de um médico, implementado no momento correto, né, seja no início dos sintomas, seja após o diagnóstico positivo, né, do Covid, através de testagem de suave nasal, por exemplo, ela é muito benéfica e já mostra diversas evidências científicas no combate à replicação viral e à severidade do caso, né, nos pacientes. Maravilha! Então, a gente vai encerrando aqui mais um programa. Hoje, dia 23 de março, aí, com o tema tratamento precoce e controle de pandemia. E a gente não pode nunca deixar de agradecer aí a quem nos acompanha, o pessoal que quiser também depois continuar mandando pergunta aí, pedir maiores esclarecimentos, pode ficar à vontade, encaminhar as mensagens para o programa. E semana que vem, com certeza, estaremos novamente aí reunidos e torcendo aí para que a gente já tenha aí o início de um cenário melhor e um prognóstico mais favorável aí para todos, né? E para um bom controle da doença. Lembrando Pessoal, só que a vacinação está acelerando, né? A quantidade de produção no Brasil, a Fiocruz vai começar a produzir 1 milhão de doses por dia, que a produção agora é 100% nacional, a transmissão de tecnologia foi bem cedida, e a Fiocruz agora, que produz a vacina de Oxford, vai começar a produzir em média 6 milhões de vacinas por semana. Então não vai depender mais do envio de insumos, então a vacinação das pessoas deve acelerar. Isso é muito positivo, não é só isso, como eu falei, que vai combater a pandemia, todos os cuidados devem ser continuados mesmo após a vacinação, o uso de máscara, higiene das mãos, é sempre importante para diminuir a carga viral, mas uma boa notícia aí no sentido de que a gente vê que a vacinação vai começar a ser acelerada nesse momento, muito em parte por causa da Fiocruz e do Butantan também, que deve iniciar a produção totalmente nacional até o fim de março. E as próprias políticas emergenciais aí também de controle pandêmico sugerem aí, através do que a gente viu nos últimos dias aí, que as vacinas possam em breve já começarem a ser distribuídas na rede privada para as grandes indústrias ofertarem isso aos trabalhadores e aí de fato a gente conseguir ter uma imunização forte no sentido de ter a nossa faixa etária produtiva e circulante aí já muito mais imunizada aí, o que certamente vai resultar um controle positivo desse cenário. Sim. Pessoal, grande abraço a todos. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer aí estar com todos os web espectadores novamente. Terça que vem estaremos aí novamente para mais um programa. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, até mais.